Olá pessoal, hoje eu vou gravar a segunda parte da primeira aula da disciplina de Estatística e Delineamento Amostral. Essa aula agora trata sobre delineamento de experimentos propriamente ditos. Tá? E o assunto que eu vou mostrar hoje, ele está presente nessa bibliografia, né? Assim como o conteúdo da primeira aula, ele também está disponível na parte da disciplina, então vocês podem conferir lá. Bom, antes de iniciarmos a aula, né, é preciso que vocês reflitam um pouco sobre qual que é a parte mais importante do método científico. Para quem não lembra o que é o método científico, ele se inicia com uma observação. Vou dar o computador aqui. Ele se inicia com uma observação. A partir dessa observação, formulamos questões. Essas questões, dado o conhecimento pré-existente, permite a formulação de hipóteses que expliquem aquelas questões, e daí pensando no experimento propriamente dito, que é o objeto de estudo da aula de hoje. A partir desse experimento, nós vamos analisar os dados, que vai ser boa parte do conteúdo da disciplina daqui para frente, e chegamos a conclusões que podem ou não corroborar essas hipóteses. No entanto, a gente viu na aula passada que essas conclusões, elas podem, ainda que corroborem uma hipótese estatística ou não, elas não refutam hipóteses científicas, elas suportam ou não hipóteses científicas. Poderíamos pensar, então, que é a hipótese o mais importante, ou o experimento que é o mais importante, mas se a gente não faz uma boa observação sobre os fenômenos que nos cercam, não é possível formular questões. Se essas questões não forem bem formuladas, não é possível planejar hipóteses adequadamente. Se essas hipóteses não forem bem delineadas, atrapalha, inclusive, o desenvolvimento do experimento. Se o delineamento experimental tiver falhas, isso compromete a realização das análises. E se as análises forem comprometidas, as conclusões serão por consequência. Então, a conclusão que a gente chega dessa introdução é que não existe uma parte do método científico que seja mais importante do que outra. E isso tem que ficar muito claro para vocês que estão iniciando o mestrado, porque é preciso que vocês planejem as suas atividades considerando todas essas etapas com tempo suficiente para que vocês desenvolvam todas elas adequadamente. Caso contrário, como a gente viu nessa curta explicação sobre o método científico, o resultado final será desastroso. Bom, para quem ainda achou difícil entender daquela forma, vai uma forma em memes para vocês pausarem o vídeo e assistirem depois com calma. Pois bem, o primeiro item, o primeiro tópico que nós vamos comentar hoje sobre a questão do delineamento amostral envolve as diferenças espaciais ou temporais de uma determinada variável y. Pensa só, diferenças espaciais. Então, eu tenho as minhas amostras, eu tenho os meus experimentos realizados ao longo do espaço ou ao longo do tempo. A depender da pergunta de cada um, essas duas variáveis elas podem ser utilizadas igualmente ou apenas uma delas. Vamos ver um problema hipotético. A densidade de folhas influencia a abundância de insetos? Lembrem, a abundância, estou me referindo a número de indivíduos. E a gente viu na aula passada que a variável que fica aqui no eixo X, normalmente ela é a variável independente, ou variável explicativa, aquela que não depende de outra, mas ela explica a outra, se existir uma relação causa e efeito. E no eixo Y, a variável dependente ou resposta, aquela que responde às variações da variável independente. Então, nesse exemplo, o que nós temos, aliás, para pensarmos o que suportaria, então, um exemplo como esse, a gente pode lembrar daquele caso das taxas de crescimento de aves em áreas abertas e áreas florestadas. A teoria do ótimo, que esses bichos ficam, que os organismos adaptam a sua densidade a essa disponibilidade, ou modificações do ambiente. Então, claramente a gente vê ambientes muito distintos e pela proximidade nós imaginamos que esses organismos eles se deslocam de um ambiente para outro, como nós vemos numa imagem como essa.
ou mesmo o ambiente em que eles vivem, né, se eles não se deslocarem ao longo do tempo, né, dentro do espaço, esse ambiente também muda significativamente, é o que nós observamos aqui na Caatinga, por exemplo. Então, essa é uma questão que ela pode ser analisada de múltiplas formas, seja apenas temporalmente, como as duas imagens da direita, ou espacialmente, como a imagem da esquerda. Então, no nosso experimento aqui, esse experimento hipotético, a nossa variável independente ela vai ser as folhas, nós queremos saber se a densidade delas influencia os insetos, a abundância deles, e a gente tem a premissa, né, que se há uma densidade menor, né, ou existe essa variação de densidade, a abundância dos insetos acompanha essa variação, seja positivo ou negativamente. Nesse exemplo hipotético aqui, esse acompanhamento ocorre positivamente, né? Quanto aumenta a variável x, aumenta a variável y. Alguém consegue enxergar problemas num experimento como esse? Percebam que esse é um experimento nada mais sobre qual é o efeito de x sobre y. A gente não está considerando muitas variáveis aqui, são apenas duas. Então, esse é um experimento bem simples. Ainda assim, isso pode ser, por exemplo, feito de diversas formas. Eu posso fazer esse mesmo experimento com formas manipulativas em campo. E aí, pronto, agora eu já inseri mais um parâmetro aqui do nosso problema, que o desenvolvimento disso vai ser em campo. Eu posso pensar em desenhos muito complexos, em que eu vou cercar árvores ou arbustos com tela. Essa tela permite a passagem de luz, de umidade, e isso não vai ser um problema. E eu vou retirar experimentalmente folhas daqueles arbustos para que eu teste, então, o quanto que isso muda lá para os bichos, né? Bom, é uma possibilidade. Claro que esse desenho que eu acabei de falar, ele tem um problema bem sério, né? Se vocês não perceberem qual é o problema, perguntem na aula síncrona que depois eu lhes falo. Bom, experimentos em campo são dependentes de escala. Então, pode ser, por exemplo, se ele for, por exemplo, feito em uma escala espacial pequena, então eu vou aqui no quintal da universidade, vou pegar um arbusto aqui, um arbusto acolá, vou contar o número de folhas e ver quantos de insetos tem nele. É muito fácil replicar isso. No quarteirão do lado eu faço a mesma coisa, no outro eu faço a mesma coisa. Por outro lado, isso pode não representar os padrões, né, e os processos que explicam aqueles efeitos em escalas espaciais maiores. Se eu fizer, então, uma escala espacial grande, isso pode ser difícil de ser replicado. Eu vou fazer em Floriano, em Uruçuí, em Bom Jesus, em Parnaíba e em Picos o meu experimento. Tudo bem. Pode ser que você tenha outros problemas inerentes a essa escolha. Perceba, por exemplo, que em Uruçuí, Parnaíba e Picos tem vegetações e climas que são muito distintos e vai ser difícil controlar essas variáveis. Existem soluções para esses problemas, é claro, mas a gente está saindo de um tipo de problema e partindo para outro tipo de problema. Perceba, então, que o delineamento amostral não é algo tão trivial, não tem uma receita de bolo. Cada decisão que a gente toma, por mais que ela seja fundamentada em estudos anteriores, ela é uma decisão arbitrária e ela tem consequências, sejam elas positivas ou negativas. Normalmente, experimentos manipulativos em campo são feitos com organismos pequenos. É fácil manipular um arbusto para analisar, por exemplo, a abundância de insetos. Mas e se eu quisesse avaliar, por exemplo, a abundância da densidade de árvores sobre a fauna de elefantes, a abundância de elefantes em uma savana africana? Como que eu manipulo toda uma área dessas para testar se os elefantes vão preferir uma área ou outra dessa forma? Então, manipular isso experimentalmente já se torna um desafio muito grande, né? Se é que um experimento hipotético como esse ele seria ético, né? A gente teria que fazer um impacto ambiental significativo para testar isso experimentalmente. E eles podem ter efeitos, podem ter mais efeitos confusos, né? É aquilo que a gente chama de efeitos aleatórios. Então, se eu não avalio uma variável ou outra, né? Perceba que o exemplo que nós tínhamos do experimento em Uruçuí, Picos e Luiz Correia ou Parnaíba, por mais que todo o experimento fosse replicado, as condições do ambiente não vai ser a mesma.
Ah, mas agora eu estou fazendo, né, eu cerquei uma área, criei uma estufa e aquela mesma espécie de planta que ocorre em todos esses lugares foi a que eu escolhi, né, a estufa está com temperatura e umidade controlada, então a planta que é nativa, ocorre em todas essas áreas, né, ela vai ser utilizada. Tá, mas e o solo? Então percebam que a gente começa a se cercar de artifícios para garantir um experimento controlado, mas experimentos de campo, eles tendem a ter efeitos confusos ou efeitos aleatórios que são difíceis de serem controlados. E eles podem ser limitados por vários motivos. Por espaço, né? Se eu quero fazer um experimento muito grande, eu vou ser limitado por espaço. Imaginem, por exemplo, um programa, o PPBio, o Programa de Pesquisa e Biodiversidade, que ele ocorreu no Brasil em várias regiões, né, e acabou de ser, enfim. Ele ocorreu no Brasil em várias regiões e tinha, por exemplo, pontos de amostragem na Amazônia Ocidental, na Amazônia Oriental, na Caatinga, no Cerrado, nos Pampas, no Pantanal. E a ideia era que esse projeto ele tivesse uma área experimental de 5 por 5 quilômetros, toda gradeada, bonitinha, com tudo marcado, quadrantes de 1 quilômetro, curva de nível de 250 metros em cada quadrante. Isso é maravilhoso, quando você tem uma área plana de 5 por 5 quilômetros para fazer isso. Quando você começa a ter montanhas ou grandes vales que não dá para você simplesmente descer uma trilha e fazer aquele plot, isso já se torna a replicabilidade daquele estudo muito difícil. A gente também fica limitado por tempo. Né? Imagine o tempo que a gente tem de deslocamento para a área que seja ideal para fazer isso, por exemplo. Ou para fazer ou montar o próprio plot já demora muito tempo. A mão de obra para fazer isso e os recursos para isso também viabilizam, tanto que esses plots eles não foram construídos em todas as unidades do PPBio ao longo de seus, 10 anos, 15 anos de desenvolvimento do projeto. Um outro exemplo, um outro estudo hipotético aqui, imagine então que a densidade de folhas influencia a abundância de cíclopes didáctilos no delta do Parnaíba. Agora eu trouxe um exemplo mais complexo, agora é um bicho pequeno, ainda que seja um mamífero, é um tamanduaí, o menor tamanduá do mundo. Mas percebam que a gente continua com dificuldade de controlar outras variáveis entre as réplicas, por mais que eu já tenha delimitado muito mais, agora eu só quero saber se o bicho varia dentro da área de acordo com a abundância de folhas. Percebam, por exemplo, que a área pode ter predadores naturais que podem controlar a fauna de cíclopes. Lá tem muitas jiboias, eventualmente uma jiboia pode comer um cíclopes. Então, se eu não controlo a abundância de jiboias da área, pode ser que ela seja a relação causal para explicar a abundância de cíclopes da área e não a densidade de folhas. Caçadores podem controlar a fauna de cíclopes. Então, imaginem que eu tenha duas áreas que elas são muito, muito parecidas. Uma delas fica próxima à comunidade que tem o hábito de comer cíclopes como uma iguaria. Então, a abundância dos bichos próximo àquela comunidade vai ser influenciada pela comunidade, e não é a densidade de folhas. Ou ambas variáveis, a densidade de folhas e a abundância dos bichos, podem não expressar uma relação causa e efeito, e elas serem explicadas por uma variável não medida. A gente acabou de ver, por exemplo, os predadores, os predadores naturais, os caçadores, por exemplo, a disponibilidade de água. Cíclopes não está nem aí para a quantidade de folha, se tiver pouca folha ele vive também, desde que tenha água. Da mesma forma, se tem mais folhas, ocorre nas áreas em que tem mais disponibilidade de água. Então, de fato, não tem relação causa-efeito com os cíclopes, mas eventualmente pode ser que a gente teste isso estatisticamente e encontre essa significância. Nós vimos na aula passada a relação entre igrejas e bares, uma relação que matematicamente ela é significativa, mas ela não é explicada uma pela outra, e sim pelo número de pessoas de uma cidade, número de habitantes da cidade. Ou pior, pode ser que as duas variáveis sejam explicadas pela interação com a variável não medida. Então, pode ser que as duas elas tenham essa relação através da interação com a disponibilidade de água. Matematicamente é mais fácil de entender isso do que falando assim. Então, vamos ver o que quer dizer essas hipóteses, essas dificuldades aí
nesse cenário, pensando nesse projeto. Então, numa primeira hipótese, né, percebam que é a quantidade de cíclopos que influencia a quantidade de folhas. Os bichos comem folhas. Se eles comerem folhas, é um exemplo completamente hipotético, então eles comem as folhas, então onde tem mais cíclopos, tem menos folha. Então, se eu testar matematicamente, eu vou encontrar uma relação negativa. Tem mais bicho, tem menos folha. Ou o contrário, pode ser que os bichos eles comam folhas, mas eles comem tão pouco que as plantas se regeneram ou crescem mais rápido do que eles conseguem predar, então onde tem mais folha tem mais bicho. Então é a densidade de folhas que explica a diversidade, a abundância de cíclopos. Né? Então percebam que para entender qual dessas duas vai ser a minha hipótese de trabalho, eu preciso conhecer a biologia dos organismos. Eu preciso saber se os cíclopos comem ou não comem aquela folha, né, para imaginar qual que é o impacto dele ou da folha sobre ele. Ou, naqueles cenários, né, de problemas, percebam que agora não existe essa relação entre cíclopos e a folha diretamente. Os dois são influenciados apenas pela água e não a água mediando essa interação. Então, o cíclopo está próximo à água, tem mais folhas próximo à água. Ocasionalmente, as duas coisas estão lá sem existir a relação causa e efeito. Ou, né, os cíclopos são influenciados pela densidade de folhas na presença de água. Então, quando não tem água, pode ter até muita folha, eles não ficam. Então, a gente mostra aí que existe sim uma interação entre essas variáveis. Então, como que a gente resolve esses problemas? Então, experimentos naturais tendem a ter problemas desse tipo, e é possível pensar em estratégias para resolvê-los. A gente pode fazer isso conduzindo bons experimentos, sejam espaciais ou temporalmente. Então, se eu consigo controlar muito mais efeitos nesses experimentos, a gente consegue, então, diminuir esses problemas. É claro que a gente entende que os problemas existem, a gente tem apenas que saber como tratá-los, não tem como ignorá-los, e isso não pode acontecer. Estabelecendo controles apropriados, então, se eu tenho a comunidade lá que pode caçar cíclopos próximos, eu preciso ter controles daquilo ali, áreas mais distantes ainda, áreas mais perto ainda para eu testar esse efeito. Percebam que agora eu estou colocando uma outra variável, a distância da comunidade de caçadores. Estabelecer réplicas aleatórias, a gente vai ver problemas e soluções para isso logo mais. Então, onde que eu vou fazer o experimento, eu preciso ter cópias daquilo, réplicas. Medir as outras variáveis. Percebam que no exemplo anterior que eu falei, a gente tinha incluído uma outra variável que era a distância para a comunidade de caçadores. Essa é uma outra variável que pode explicar esse modelo. A disponibilidade de água pode ser uma outra variável. E escolhendo réplicas onde essas outras variáveis sejam constantes. Então, se eu não quero incluir essas outras variáveis nos meus modelos, nos meus experimentos, eu vou fazer as minhas réplicas onde essas variáveis sejam controladas. Então a disponibilidade de água pode ser um problema? Então todas as minhas réplicas vão ser perto ou vão ser longe das fontes de água. Percebam que eu deixei aquela variável como uma constante. Ela não é mais um problema no meu modelo. Eu não controlei ela experimentalmente. Eu apenas fiz um delineamento amostral que entende que ela pode ser um problema e eu resolvi esse problema utilizando uma constância nessa variável. Bom, esses experimentos e essas tomadas de decisões, eles acabam provocando diferenças nos tipos de experimentos que vão ser conduzidos. Via de regra, esses experimentos podem ser considerados fotográficos ou experimentos de trajetória. Então, experimentos que tenham réplicas espaciais são chamados de experimentos naturais fotográficos. Você chegou num lugar, tirou uma foto daquele lugar. Foto, entre aspas. Uma cópia momentânea daquele local. Então, você não vai fazer o experimento por muito tempo naquele local. Então, é uma foto, é uma coleta de dados instantânea daquele momento. É o que acontece com a foto, daí essa analogia. Esse tipo de experimento tende a ter réplicas estatisticamente mais independentes. Então, eu venho, faço a minha coleta e vou embora. Vou para outro lugar, faço a coleta e vou embora. Vou para outro lugar, faço a coleta e vou embora. Então, espacei,
Tá tudo bonitinho. Essas réplicas, elas não estão influenciando umas às outras. Vamos falar um pouco mais sobre essa independência mais à frente também. A outra possibilidade é desenvolver experimentos que tenham réplicas temporais. Esses são os experimentos naturais de trajetória. Percebam que se uma mudança é o espaço, a outra mudança é o tempo. Quando o espaço está fixo e eu coleto sempre no mesmo lugar, eu estou vendo a trajetória daquele ambiente. É por isso que as réplicas temporais, elas implicam em experimentos de trajetória. Normalmente, isso são falsos experimentos fotográficos. Você não fica lá permanentemente coletando dados sobre aquilo. Você está coletando dados do mesmo lugar em alguns pequenos trechos, são pequenas fotos. Então, são falsos exemplos, falsos experimentos fotográficos. Então, por exemplo, locais com tempo de regeneração distinto. Eu quero saber o efeito do fogo. Então, eu vou lá, coleto pós-fogo, volto e depois em outro momento. Então, estou pegando várias fotos de instantes ao longo do tempo daquela condição. Isso pode sofrer fortemente com a dependência de amostras. Então, por exemplo, se eu meço o diâmetro de árvores mensalmente ao longo de um ano, e essa é uma árvore que cresce muito lentamente, o que eu vou ter vão ser réplicas falsas, o que nós chamamos de pseudo-réplicas dessas árvores ao longo do ano. Pode ser que se eu medir uma vez em um mês e outra vez daqui 12 meses, essa árvore tenha mudado quase nada. Então, aquele acompanhamento mensal que eu fiz foi totalmente desnecessário. Eu tenho pseudo-réplicas daquilo ali. Não aconteceria, por exemplo, se a gente estivesse trabalhando, sei lá, com abundância de gramíneas em uma área de caatinga. Isso muda significativamente ao longo do ano. O que não quer dizer que se eu fizer a amostragem sempre no mesmo lugar, ao longo daquele ano, eu não tenho pseudo-réplicas também. É preciso analisar cuidadosamente caso a caso. Por exemplo, se eu medir a comunidade de plânctons mensalmente ao longo de um ano, certamente eu vou encontrar modificações muito grandes. Esses organismos, eles se multiplicam rapidamente, às vezes em algumas poucas horas, então a comunidade ao longo do ano, ela muda significativamente. Então pode ser que, de fato, nesse caso, a gente tenha réplicas que elas são temporalmente independentes. Bom, aqui apenas para dar exemplos de experimentos de trajetória e levarmos a outro ponto das dificuldades de se executá-los. Aqui tem um trabalho que eu publiquei, acho que em 2014. Percebam, olha só, tem 36 pontos de amostragem que foram coletados ao longo de 24 meses de coleta e cada ponto foi coletado pelo menos 2 vezes por ano. Isso nos permitiu, por exemplo, dizer como que as aranhas da caatinga elas são influenciadas por questões climáticas aqui na caatinga. Então, percebam que isso envolve muito esforço, muito tempo, muito dinheiro, muita mão de obra para fazer tanta coleta. E existem experimentos ainda maiores. Olha esse outro experimento realizado na Austrália, em que foram feitos 5 pontos de amostragem, ocorreram 16 eventos de amostragem ao longo de 14 anos. Então, percebam que, por maior que esses experimentos sejam, quanto mais réplicas a gente tem, mais réplicas temporais isso também tem, mais oneroso, mais custoso, mais demorado para fazer experimentos como esse. É claro que eles trazem resultados que são, às vezes, surpreendentes. Esse da Austrália, por exemplo, mostrou que as chuvas de 2 anos atrás influenciam a fauna dos organismos hoje. Então, isso mostra que os efeitos que a comunidade sofre, eles são efeitos a longo prazo. Então, não é apenas aquele efeito a curto prazo, a 1 mês, 3 meses, como nós avaliamos nesse experimento aqui acima. Pois bem, e o que são réplicas? Assim como no vídeo anterior, essa é mais uma oportunidade para você pausar esse vídeo e pensar um pouco sobre o que são réplicas. Bom, a gente pode pensar que réplica é algo assim, que aqui eu tenho um MacBook e um maçambook. Então, eu tenho um que é réplica do outro, certo? Bom, a gente pode até entender isso aqui como uma réplica, mas não é esse o sentido que nós queremos. Então, a gente quer réplicas com algo que represente, seja representativo daquelas condições que nós estamos avaliando.
Então, aqui, claramente, a gente tem pseudo-réplicas. O Maçambook não é uma réplica de um MacBook. Então, num cenário hipotético, né, quando pensamos em réplicas, ou pensamos em quantas réplicas, né, essa resposta ela depende de uma série de fatores. Então, depende, por exemplo, da variância dos dados. Então, quanto mais alta for essa variância, né, maior for essa variância, mais réplicas eu vou precisar. Então eu estou querendo saber, né, o peso médio, né, de adultos de 36 anos. Daí eu descubro que tem adultos que pesam 50 quilos, tem adultos que pesam 180 quilos. Então, para que eu tenha uma réplica que seja representativa da população, né, eu preciso de um número grande de pessoas, né, nessa amostragem, que me permita, então, fazer essa avaliação de maneira adequada. Ou também o tamanho do efeito. Se a diferença que eu espero entre os tratamentos for muito grande ou muito pequena, isso vai influenciar a minha decisão. Então, eu quero, por exemplo, saber a variação do tronco de árvores de uma mesma espécie, sei lá, do ipê amarelo, lá em Parnaíba e lá em Uruçuí, se é que os dois ocorrem naturalmente nessas duas áreas. Então, eu espero que essa diferença seja muito pequena. Essas áreas têm climas diferentes, mas não é uma diferença tão absurda assim. Então, eu espero que sejam diferenças muito sutis. Então, eu vou precisar de mais réplicas para que eu tenha dados suficientes para permitir essa comparação. Lembrem da aula anterior que eu preciso de uma amostra muito grande para que eu tenha um P muito baixo. Em um cenário real, essas decisões, elas dependem de espaço. Tá? Então, se o organismo do meu objeto de estudo ele só ocorre em uma única área, eu não tenho como pensar em muitas réplicas espacialmente espalhadas para estudar aquele organismo. Do tempo, eu só tenho 2 anos de mestrado, eu não posso pensar num projeto que envolva 15 meses de coleta. De recursos, eu não tenho bolsas e meu projeto de mestrado ele não tem financiamento. Eu não posso pensar em coisas muito grandes. Vou coletar aqui, vou entrevistar as pessoas no Mimbó, aqui em Floriano, e vou entrevistar também uma comunidade ribeirinha lá em Manaus. E eu vou fazer isso mensalmente. Seria ótimo para o seu projeto fazer isso, mas depende de recursos. Ou mão de obra. Nossa, eu quero fazer coletas de flebotomínios em Uruçuí, em Bom Jesus, em São Raimundo Nonato, São João do Piauí e Corrente. E essas coletas elas vão ser feitas mensalmente. Você vai conseguir fazer isso mensalmente? Provavelmente você vai ser limitado por mão de obra para fazer experimentos assim. Então, a gente tem que tomar decisões. Então, a questão que envolve o delineamento amostral é essa tomada de decisões, considerando espaço, tempo, recursos e mão de obra. Aqui um exemplo do que foi meu projeto de doutorado. Os pontinhos vermelhos, quase todos eles que estão aí, são lugares em que eu visitei ao longo de 4 anos do meu doutorado. Percebam que eu fui de leste a oeste, de norte a sul do Brasil, procurando as aranhas, o objeto do meu estudo, porque eu tinha dinheiro, foram 4 anos, eu consegui fazer isso, tive tempo, a mão de obra era baixa, eu e mais uma pessoa, e eu precisava dessa replicação espacial para o que eu me propus a fazer no doutorado. Então, é um delineamento experimental que considera todas essas 4 variáveis. Não era um experimento manipulativo, é claro, mas era um experimento, sim. Então, a questão de quantas réplicas, com mais um exemplo aqui para vocês, agora do meu projeto de mestrado. Percebam que antes eu tinha falado de uma perspectiva espacial muito grande que foi no meu doutorado. No meu mestrado, a perspectiva espacial já foi muito menor do que isso. Eu trabalhei, por exemplo, com o inventário de aranhas do Parque Nacional de 7 Cidades. Agora, olha só o tanto de variáveis que eu tinha no meu modelo, no meu problema. Eram 6 fitofisionomias de cerrado. Para coletar aranhas, eu precisei utilizar 5 métodos de coleta distintos. Então, eu tinha 3 réplicas de cada fitofisionomia. Eu tinha um mínimo de 3 amostras de cada método em cada fitofisionomia e em cada réplica. Então, já começa a multiplicar um ao outro aí para ver o tanto de amostras de aranhas que eu fiz. E eu precisei fazer várias viagens de coleta com 16 dias de duração cada uma. Então, percebam que para fazer uma simples lista de espécies,
eu tinha um protocolo que envolvia tudo isso. Somente as áreas que não tem nada aqui, aqui e aqui eram momentos livres. Nos outros momentos eu estava fazendo alguma coisa. Então percebam que é um protocolo meio puxado. Isso envolve muito tempo, dinheiro, eram 3 pessoas, quase 50 dias de trabalho de campo. Então, é um esforço muito grande para atender a todas essas variáveis, as fitofisionomias, e os métodos de coleta. E a quantidade de réplicas que eu precisava de cada uma, que ainda assim eu usei apenas 3. Então eu posso usar só 3, é a regra dos 3. Bom, para algumas pessoas é a regra dos 10, pode ser a regra dos número que você quiser. Não existem números mágicos disso, tá? Porque tudo depende de tempo, dinheiro, de espaço e de mão de obra. Mas imagine que para cada tratamento, você vai precisar de 3 a 10 réplicas. Então, se eu incluo fitofisionomias, para cada uma, 3 a 10. Os métodos de coleta, para cada um, de 3 a 10. Eu quero também comparar seca e chuva, para cada uma, de 3 a 10. Percebam, então, que se eu quero fazer, ver o efeito da período do ano, da época do ano, eu tenho que fazer pelo menos 3 anos de coleta, para que eu tenha 3 momentos de chuva e 3 momentos de seca. Então, isso já aumenta o tempo muito. Eu quero investigar sexo dos bichos sobre o efeito blá, blá, blá. Também. O estágio reprodutivo, então tem que ter réplicas daquilo também. Então, de qualquer forma, essas decisões de número de réplicas que você vai ter, ela é muito subjetiva, mas é importante que cada variável tenha suas réplicas. Vamos pensar nesse experimento. O efeito do extrato aquoso etanólico sobre a planta X, da planta X, aliás, sobre cepas de Leishmania chagas. Então, olha só, a gente tem 2 tipos de extrato, aquoso e etanólico. Pelo menos é uma planta só, então a planta aqui não é um problema. São 3 cepas do parasita, então aqui estão nossas 3 formas de Leishmania que vão ser testadas. E eu ainda assim quero testar 4 concentrações do extrato. Então, olha só, vou usar os 2 extratos das 3 cepas, 4 concentrações. Normalmente, o experimento desse tipo faz 10 réplicas de cada um. Então, eu vou ter 240 réplicas no meu experimento. Então, perceba que para planejar um experimento como esse, que parece ser muito simples, é pegar a cultura de Leishmania, colocar o extrato lá em cima e ver o que acontece com a cultura, eu vou precisar de muito tempo, de espaço, de dinheiro e de mão de obra. Parece simples, mas não é tão simples assim. Então como que eu garanto a independência das amostras? Um dos itens que nós tínhamos falado até então, especialmente com questão temporal, é a independência das amostras. Mas essa independência, ela não é exclusiva da questão temporal. A gente precisa garantir o espaçamento temporal e espacial entre as amostras e as réplicas. Então, as réplicas das fitofisionomias no experimento, as amostras do método de coleta, isso tudo tem que ser independente. Então, vamos pensar aqui nesse experimento, usando lá o Parque Nacional de 7 Cidades como exemplo. As cores aí mostram as fitofisionomias que tem nesse parque, então dá para a gente ver claramente que é um mosaico de fitofisionomias que ocorrem aí. E a gente resolveu fazer um experimento com fogo. Então, eu tenho a área controle, eu tenho a área do fogo. Eu estou pensando aqui, nossa, eu preciso controlar outras variáveis. Então, se eu fizer fogo muito longe da área controle, eu vou ter outros problemas. Então, eu vou fazer do lado aqui. Será que a área controle dessa forma ela é uma boa escolha? Se você pensar bem, eu estou queimando uma área e o meu controle está do lado. A área controle ela não é completamente isenta de efeitos da área do fogo. Eu precisaria de um controle do controle para testar se há esse efeito. Então, aqui eu já tenho um problema, essas amostras, essas réplicas, elas não são independentes espacialmente. Então agora eu vou colocá-las muito longe, aí resolvo o problema, certo? Será? Percebam, por exemplo, que essa área aqui, que é a minha área controle, ela tem mais da fitofisionomia verdinha. Essa área vermelha tem mais das fitofisionomias amarelas.
será que a minha área controle ela é de fato um controle? Ela é independente, com certeza, mas será que ela é um controle do que eu estou experimentando? Então, o que a gente está vendo é que essa mudança espacial ela causou outros problemas por variáveis aleatórias, efeitos confusos, né? Então, essa escolha também não foi tão boa assim. Então, garantir essa independência espacial ou temporalmente, ela envolve aqueles mesmos 4 problemas: espaço, tempo, recursos, mão de obra. Então, tudo isso a gente tem sempre que avaliar quando a gente faz um delineamento de qualquer experimento. Eu quero fazer entrevista com os vendedores de frutas no Mercado Central em Floriano. O espaço é muito curto, tudo bem, está fácil. Tenho tempo, eu vou entrevistar todos os vendedores dali. Tem recursos, eu consigo chegar, eu moro do lado, tá? E tenho mão de obra para aquilo também, né? Eu consigo entrevistar sozinho todos os vendedores. Ótimo, então você tem um experimento, né, que ele está adequado ao que você tem de espaço, tempo, recursos e mão de obra. Vamos pensar num outro exemplo aqui. Agora, a gente está fazendo uma amostragem de invertebrados de solo, né, por exemplo, com os tatuzinhos de jardim, e a gente vai utilizar pitfalls, essas armadilhas de queda. Aqui embaixo tem um líquido preservativo, o bicho cai, morre, fica fixo, aí depois a gente coleta aquilo, leva para o laboratório e guarda na coleção. E olha meu delineamento experimental. Eu vou colocar um pitfall a cada 1 metro, e as linhas de pitfalls a cada 1 metro. Então, aqui nessa linha tem 10 copos, são 4 linhas, a gente tem 40 copinhos. Cada 1 metro tem um copinho. Olha, muito bom o experimento. Eu estou mostrando muito bem a área. Se o bicho estiver ali, a probabilidade dele cair é muito grande. Exatamente esse é o problema. A probabilidade dele cair é tão grande que talvez tenha igual probabilidade de cair em um ou outro copo do seu experimento. Isso mostra que as suas armadilhas elas não são independentes, porque uma influencia a eficiência da outra. Então, a minha amostra ela não pode ser um copinho. Minha amostra é esse conjunto de 40 copinhos, porque eles não são independentes entre si. Eu posso até levar para o laboratório o conteúdo de cada copinho separadamente, mas eles individualmente são pseudorréplicas ou pseudoamostras. A minha unidade amostral aqui é o conjunto dos organismos coletados em todos os 40 copinhos. O que quer dizer que se esse for o meu desenho amostral, eu vou precisar de vários deles espalhados em cada réplica das minhas variáveis. São 6 fitofisionomias, eu tenho esse desenho amostral, isso é uma amostra, eu vou precisar de 3 de cada em cada uma das fitofisionomias. Então, perceba a quantidade de copinhos que vai precisar ser feito, instalado para que a gente faça o experimento propriamente dito. Existem outras possibilidades nesse mesmo experimento. Olha só, aqui agora a gente tem um novo delineamento. Tá? Agora, cada copinho está separado 10 metros um do outro. E cada linha está separado 50 metros uma das outras. Perceba que a gente continua tendo 40 amostras. Só que agora a probabilidade de cada copinho, né, tem 40 copinhos, a probabilidade de cada copinho representar uma amostra independente, ela é muito maior do que no outro desenho experimental. Então aqui talvez a gente possa sim, de fato, testar, fazer esse experimento com cada copinho sendo uma amostra. Tá? É claro que essas decisões elas são completamente subjetivas. Tá? Pode ser que a gente teste depois, é possível testar, né? Por exemplo, se eu fosse testar isso, eu imaginaria que a gente coletaria muito mais bichos com um delineamento amostral dessa forma do que dessa forma aqui. Porque aqui cada amostra, cada armadilha está influenciando a outra, se elas não forem independentes. Então, eu devo ter muito menos bichos por copinho aqui do que aqui. Posso, inclusive, pensar em outras formas desse mesmo experimento. Percebam que agora as minhas armadilhas elas são conectadas entre si em grupos de 4 armadilhas e essas fileiras desses conjuntos são separadas por 100 metros.
E cada conjunto está separado por 1 metro, por 100 metros também. Cada copinho um do outro está separado por 1 metro e ainda tem uma lona ligando cada um deles, igual a gente faz com as armadilhas de quedas para vertebrados. E isso não é um exemplo hipotético, a gente usa de fato esse modelo aqui. Percebam que agora, pela distância também, cada conjunto de 4 armadilhas é uma amostra. Estão muito distantes entre si para que isso seja pseudorréplicas espaciais. A gente também poderia testar isso. Qual que é a média de indivíduos coletados no conjunto de 4 copinhos desses ou de 4 copinhos desses aqui? Eu espero que esse conjunto aqui tenha mais indivíduos do que aqui ou aqui. Claro, aqui não é exatamente igual porque tem o efeito da lona. Então, essas comparações, elas ainda assim, elas teriam, se A e mas tem lona, se não tivesse lona ali, seria igual, seria diferente. Então, a gente tem que pesar tudo isso. Mas percebam que essa é uma decisão arbitrária. Cada pesquisador vai decidir como que vai fazer o seu experimento. Tá, vamos voltar então para o nosso exemplo aqui no parque, né? A gente vai pensar então como evitar aqueles efeitos confundidos. A gente agora já entende como resolver a pseudo-replicação, mas como evitar aqueles efeitos de variáveis aleatórias. A gente vai de novo pensar no efeito, né, da área controle na área de fogo. Percebam que essas regiões, olha, aqui tem mais a verdinha e aqui tem mais a fitofisionomia amarela. A gente tinha aquele problema dessas áreas serem distantes e em fitofisionomias distintas. Então, não são boas réplicas, né, não é um bom experimento com grupo controle. Essas áreas, elas têm claramente uma fitofisionomia distinta, e a gente tem que pensar, então, qual que é a biologia dos organismos que estamos estudando. Será que é um bicho que passa por toda a área e ele não usa nenhuma área individualmente? Será que, se eu conhecer melhor a área de estudo, eu não consigo planejar melhor essa disposição das unidades amostrais? Será que, se eu planejar melhor o delineamento amostral, eu consigo evitar esses problemas? Talvez usando réplicas aleatórias. Então, essas réplicas aleatórias, elas podem me fazer ignorar os outros efeitos pela aleatoriedade. Tenho várias réplicas, elas foram aleatórias, e assim eu diminuo esses problemas. Então, percebam que existem vários vieses que nós precisamos analisar ao tomar uma decisão como essa. Bom, sobre essa aleatorização, essa replicação e aleatorização, e aqui é importante tomar cuidado de falar randômico ou randomização. Isso é apenas um aportuguesamento da palavra traduzida de aleatorização em inglês, que é random. Tá? Então, nós falamos corretamente aleatorização. Nesse exemplo, olha só, agora a gente vai gradear o parque. Já tinham grades, né? Se vocês repararem bem, tinham grades aqui que correspondiam aí a 2 minutos de latitude e longitude. Agora a gente tem grades que são muito menores. Tá? Então, todo esse quadrante vermelho, nós temos grades. Vou tirar as cores apenas para facilitar vocês verem o que vai acontecer. Nós vamos fazer um sorteio. Então, sorteei uma área com fogo, uma área controle, uma área com fogo, uma área controle. Pronto, temos 3 de cada. Não importa exatamente agora onde que elas estão caindo, se é na verdinha ou se é na amarela. Mas percebam que agora eu diminuí a unidade amostral, a área do experimento, para que eu pudesse ter mais réplicas. E eu sorteei essas réplicas. Isso já me permite controlar, pela aleatoriedade, variáveis que eu não previ. A fitofisionomia, a relevo. Então, a gente pode criar réplicas verdadeiras e aleatórias com um sorteio. E eu posso sortear mesmo, joga moeda, vai para cá ou não vai, vai para cá ou não vai, vai para cá ou não vai. Um número, uma letra, coloco a grade com números e letras e assim a gente faz esse sorteio. A aleatorização ela deve ser verdadeira. Tá? Nem sempre é possível. Quando eu digo que ela é verdadeira, ela tem que ser um sorteio mesmo. Você vai sortear entre todas as quadrículas da sua área de estudo. Aqui foi definida por quadrícula, por exemplo. Então, que seja verdadeira. Nem sempre é possível, então a gente faz uma amostragem direcionada. Então, olha, ela vai ser verdadeira, mas eu preciso de um
de uma amostra nessa fitofisionomia, de uma nessa outra, de uma nessa aqui, uma naquela outra. Pode ter um design estratificado. Então, se eu sei que uma fitofisionomia ela corresponde a 50% da área, eu quero que 50% das minhas amostras fiquem dentro daquela fitofisionomia, para que as minhas amostras sejam representativas da área de estudo. E isso permite a incorporação de covariáveis no modelo. Se eu estratifiquei, 50% das minhas amostras é daquela fitofisionomia, que ocorre em 50% da área, as outras têm tantas, as outras têm tantas, eu posso utilizar, então, a fitofisionomia como uma covariável nos modelos. Na minha pergunta, tá? Será que o efeito do fogo ele é igual na área de cerrado típico, cerrado senso estricto, ou nas matas de galeria? Pode ser que não. Eu posso usar isso nos meus modelos, tendo réplicas suficientes para tudo isso. Bom, mais um exemplo hipotético aqui, esse efeito do nutriente X na quantidade de metabólitos secundários da planta Y. Percebam que a planta Y ela vai ser utilizada, sei lá, para um tratamento, né, para algum experimento, e eu estou querendo saber o efeito daquele nutriente sobre aquela planta. Tá, vou bolar meu experimento aqui, tenho duas estufas, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tamanho, tá uma do lado da outra, beleza. 100 mudas da planta Y, que vão ser mantidas na estufa A, com a concentração de 2 vezes do nutriente X, e 100 mudas da planta Y na estufa B, com 1 vez do nutriente X na concentração. Ótimo! O experimento me parece muito bem. Alguém consegue perceber algum problema desse experimento? Daí, nós pensamos, será que as estufas de fato são iguais? Eu não testei isso. Eu suponho que elas sejam iguais, estão uma do lado da outra, mesma marca, mesmo modelo, mesmo tamanho, mas eu estou partindo então de uma premissa que elas são iguais. Daí, eu separei meus grupos de plantas, a concentração do nutriente tá entre as estufas. Percebam que eu não testei as estufas. Então, a gente deveria testar. Vou colocar lá, medir a temperatura, a umidade em vários pontos de cada uma das duas estufas ao longo do experimento para que eu garanta que aquelas condições são idênticas. E assim eu estou mostrando experimentalmente, as estufas são iguais, não tem problema de eu ter separado os meus tratamentos do nutriente X em cada estufa. Então, quando nós pensamos em delineamento de experimentos, a gente tem que pensar se a escala amostral planejada ela atende os objetivos do projeto. Por exemplo, eu posso pensar em parcelas cercadas para medir um experimento de predação de organismos. Eu quero saber se aquela capinzal ele é predado, a taxa de predação do capim por grilos. Aí eu vou, cerco toda uma área, experimentalmente eu coloco mais grilo de uma, tiro o grilo da outra e eu vou medir aquilo ali. Pode ser que essa escala, naquele tamanho que eu planejei, seja suficiente para responder a minha pergunta. Mas qual é o grão e a extensão do estudo? Para que fique mais claro o que é isso, veja esse quadrinho. Então, se nós olharmos primeiro o grão, que talvez seja o mais difícil de vocês imaginarem o que é, olha o tamanho da amostra. Aqui a gente tem grãos pequenos e grãos grandes. Então aquele experimento do fogo, primeiro a gente mostrou ele com grãos grandes áreas que iam ser queimadas ou não, e depois com grãos pequenos, pequenas áreas que vão ser queimadas ou não. Então isso permite fazer com que tenhamos essa clareza do tamanho, da escala do seu projeto. E a extensão que ele vai ser realizado, se vai ser grande ou pequeno. Se a extensão é pequena, eu vou ficar numa pequena área espacial aqui. Uma extensão grande. Então dá para a gente imaginar que projetos com grãos pequenos e extensões pequenas podem ser feitos numa pequena área. Ou uma pequena quantidade de tubinhos de ensaio, por exemplo. Mas se eu quero usar um grão grande e uma extensão grande, eu vou precisar de projetos muito grandes. Muito tempo, dinheiro, mão de obra, tudo aquilo que nós tínhamos comentado antes. Por exemplo,
Percebam que o meu trabalho, esse trabalho aqui, ele tinha um grão pequeno. Eu ia pontualmente no lugar e dali eu ia para outro ponto. Mas eu fiz isso de norte a sul, de leste a oeste do país. Então a minha extensão ela é grande, mas o grão é muito pequeno. Eu não coletei muito bem em todos os pontos que eu estava, mas eu passei em muitos pontos. Bom, então, será que a amplitude dos tratamentos ela engloba a amplitude das condições possíveis? Essa é uma pergunta que a gente também tem que se fazer quando estamos delineando experimentos. Percebam, por exemplo, que quando estávamos nesse caso, né, da planta X e seus efeitos, os efeitos dos seus extratos sobre as cepas de leishmania, nós pensamos, olha só, em 2 tipos de extrato. Será que existiam outros? Talvez. 3 cepas do parasita, existem outras? Talvez. 4 concentrações, eu poderia fazer 100 concentrações distintas. Então, o que eu estou preocupado aqui é as condições mais prováveis de ser útil, ou daquilo ser eficiente, ou de ser significativo. Talvez se eu testar esse extrato com 1% e com 1,5% não faça diferença. Então, é melhor que eu faça com concentrações muito distintas em um primeiro momento, para depois refinar aquele experimento, se for necessário. Então, a amplitude dos tratamentos ela tem que englobar a amplitude das respostas, as condições daquelas variáveis. Será que os controles garantem a variação apenas do fator de interesse? Lembrem do nosso experimento aqui com os bichinhos, né? os predadores, os insetos, na verdade, na vegetação, enquanto que a densidade de folhas influenciava a abundância deles. Olhem só, esse experimento está sendo feito em locais em que a temperatura, por exemplo, é constante. Então, tudo bem, os meus controles aqui estão sendo feitos muito próximos, a temperatura, a umidade, é tudo muito parecido. Então, ótimo, esse experimento tem controles que garantem, de fato, a variação apenas nas folhas. As réplicas foram manipuladas igualmente? Então, percebo de novo naquele experimento com manipulação de folhas. Olha essas réplicas. Uau, são iguais. Então, não tenho dúvida se essas forem as réplicas do meu experimento, que elas foram manipuladas igualmente. Por outro lado, se eu tenho réplicas que elas são assim, eu já começo a pensar, talvez a gente tenha problemas nesse experimento. Essas réplicas não me parecem ter sido manipuladas igualmente. As covariáveis apropriadas foram medidas em cada réplica? Covariável talvez seja um termo que ainda não esteja muito claro para vocês, a gente vai conversar sobre isso em outros momentos da disciplina, mas elas precisam ser avaliadas. De novo, naquele exemplo dos insetos e a densidade de folhas, a gente mediu pelo menos a temperatura aqui, então eu sei que elas foram medidas adequadamente. Então, ainda assim eu posso testar. Em cada réplica das plantas eu vou lá e meço a temperatura e meço a temperatura. E assim eu testo de fato se essa covariável ela está constante. Se ela é constante. Se ela não for, ela vai ser utilizada como covariável no modelo. Então, eu tenho meus lugares que eu acho que eles são iguais. Eu testo. Descubro que eles são diferentes. Se eles são diferentes, eu vou inserir a diferença no modelo. No meu modelo estatístico, no teste estatístico, na minha análise estatística. E assim, a gente resolve esses problemas com o que poderia ser uma deficiência do projeto. Pois bem, a ideia com essa parte inicial da disciplina é exatamente isso que está nessas imagens acima. Assim nós podemos. Nós podemos fazer bons experimentos, nós podemos fazer bons projetos. É preciso que a gente entenda que todas as partes do método científico elas interagem, elas são igualmente importantes e que nós temos perguntas que elas precisam ser analisadas com calma e não podem ser ignoradas. O que é um efeito aleatório? Como que eu posso tratá-lo? Então, o delineamento amostral de cada experimento ele tem que ser visto em seus mínimos detalhes para que tenhamos bons projetos e bons experimentos. Mas sim, é possível fazer isso com muito zelo e atenção na produção dos seus projetos. Então é isso, espero que tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida, vocês já sabem, podem escrever aí no chat ou perguntar nos momentos síncronos da disciplina. Até mais.